Eu vou pedir, irmãos, que vocês abram as Bíblias de vocês, por favor, em Neemias capítulo 7. Neemias capítulo 7. Nós vamos dar sequência na série de sermões que temos feito sobre Neemias e a reconstrução de Jerusalém. Tá? Neemias capítulo 7. Deixa aí aberto a sua Bíblia, vai abrindo, aquele que não achou ainda, vai abrindo Neemias capítulo 7. Não se assustem com o tamanho do capítulo, nós não vamos lê-lo todo, tá bom? Mas eu já vou explicar na sequência isso. Eu quero apenas relembrar onde a gente parou na semana passada, no capítulo 6, tá bom? Conseguiu lá? Ótimo, muito bem. Só fazer uma retrospectiva aqui, irmãos. No capítulo 6, nós vimos que os inimigos estavam então tentando a todo custo frustrar a reconstrução das muralhas, né, dos muros da cidade de Jerusalém. Eles queriam de todo jeito atrapalhar o trabalho de Neemias e de quem estava, da equipe que estava com ele, né? E eles tentaram marcar por 4 vezes uma reunião com Neemias, uma conversa. Eles chamaram: olha, vamos ali no vale, né? Vamos conversar, porque a gente precisa tratar a respeito desse assunto. E Neemias teve discernimento que era uma armadilha, né? E não atendeu. Ele falou: por que eu ia deixar o meu trabalho aqui e conversar com vocês? E era uma armadilha de fato, porque na 5ª vez que eles mandaram essa convocação para Neemias, aí a forma de se dirigir já foi diferente. Eles já proferiram ameaças, né? Tobias, que era o líder deles lá dos inimigos, já proferiu ameaças contra Neemias, falou que ele estava se revoltando contra o rei persa e que ele ia denunciá-lo, né? Falou que ele contratou profetas para proclamá-lo como rei, e o rei persa Artaxerxes iria ficar sabendo disso. Esse foi o teor da 5ª carta que Neemias recebeu dos seus inimigos. Mas ele se mantém ali firme no seu posicionamento, na sua postura, mesmo diante de uma ameaça de morte clara por parte dos seus inimigos, né? E finalmente a reconstrução do muro é concluída, aliás, depois de... Alguém lembra quantos dias? 52 dias de trabalho duro. 52 dias. E tá no meu outro esboço aqui, mas eu falei acerca das dimensões da muralha, né? Se não me falha a memória, eram 12 metros de altura, mais ou menos, espessura 8 metros, 8 metros e meio, e o comprimento, se não me falha a memória, 4 quilômetros, mais ou menos isso, né? E eles fizeram toda essa muralha em 52 dias. 52 dias de trabalho duro, 52 dias de dificuldades, 52 dias de temores, de insegurança, de dificuldades financeiras. 52 dias de fome, de problemas internos de relacionamento, de trapaças entre um e outro. 52 dias de ameaças, de ataque dos inimigos, de ameaças de morte. Foi esse processo que eles tiveram que passar ali, né? E não fosse o bastante depois disso tudo, nós vimos na semana passada no capítulo 6, certo? Não fosse o bastante todas essas dificuldades, depois de tudo isso, Neemias descobre ainda, e isso é relatado no final do capítulo, que tinha uma conspiração ali dentro do povo. Tinha uma conspiração, tinham traidores ali dentro que estavam se comunicando com Tobias. Estavam fazendo um leva e traz de informações do que acontecia lá dentro de Jerusalém, estavam repassando, e os lá de fora estavam mandando também ainda ameaças ao trabalho deles. Pode abaixar um pouquinho para mim, Gá? Um pouquinho só, por favor. Só um pouquinho. Pode subir agora. Tá bom, obrigado. Mas apesar de tudo isso, irmãos, de todas essas dificuldades nesse período de reconstrução, dessa conspiração interna que foi descoberta ali, apesar disso, os povos inimigos, lembram que eles estavam cercados de todos os lados. E os povos vizinhos então reconheceram que a mão de Deus é que havia ajudado essas pessoas a reconstruir toda essa muralha. Eles puderam ainda ter um testemunho diante dos povos pagãos para declarar que só o Senhor era o Deus que estava ajudando a eles.
né? Então, basicamente, foi isso que nós vimos na semana passada. Vocês estão comigo ainda? Amém, amém. Então tá bom. Então nós vamos ler os versículos, o capítulo 7, tá bom? E nós vamos ler os versículos 1 ao 5 e depois nós vamos pular para o finalzinho, lá para o 70 até o 73, porque nesse meio ali é apenas uma lista de nomes, uma genealogia, tá bom? Não convém nós lermos aqui todos esses nomes, né? Não vai agregar o que nós queremos dizer aqui. Então nós vamos ler capítulo 7, dos versículos 1 ao 5, e depois lá no finalzinho do 70 ao 73, tá bom? Vamos lá então. Diz assim então a palavra de Deus, versículo 1. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Verso 5: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. E aí segue todo o relato ali dos nomes, a listagem de pessoas que nós vamos passar, né? Nós vamos pular essa parte, e eu te convido aí comigo lá para o versículo 70, por favor, lá no finalzinho do capítulo 7. E esse texto ele continua dizendo o seguinte: alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, ou dáricos, algumas versões vêm com acento, daricos aqui na minha versão, 50 bacias e 537 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arratéis em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Amém. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos clamar nesse momento, ó Pai, que o Senhor nos fale através dela, Senhor, em nome de Jesus. E de fato esta é a nossa oração nesse momento. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos entender o que o Senhor quer nos dizer através desse texto. Nós precisamos ouvir o recado que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, fala com cada um de nós, eu e os meus irmãos. Mesmo a minha vida, eu que vou falar, que vou entregar essa mensagem, enquanto eu estiver falando, que o Senhor ministre a minha vida, Senhor, e fale comigo também, Senhor, porque eu preciso do Senhor. Que o Senhor cubra a minha vida com o sangue de Jesus e me dê graça, Senhor, me dê capacitação do alto para falar aqui com os meus irmãos nesta manhã. Eu preciso do Senhor, completamente, Pai. A minha dependência está em Ti nesse momento. Mas nós declaramos aqui juntos, Pai, fala conosco, porque nós, Teus servos, Te ouvimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero só fazer um destaque aqui, que no final do capítulo 6, as muralhas já haviam sido finalizadas, né, concluídas em 52 dias, como nós vimos aqui. Mas as portas ainda não haviam sido, né? Porém, no início do capítulo 7, verso 1, Neemias já começa um relato dizendo aqui: ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas. Então aqui passou um período, nós não sabemos o quanto, mas já haviam sido colocadas as portas da cidade, certo? E em seguida ele fala ali para nós, né, final do verso 1, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas.
Até aí. Então veja que eles fizeram o muro, depois colocaram as portas, que era, depois dos muros, era ali um grande símbolo, um ponto de grande importância para a proteção da cidade. Tá? Eles colocaram as portas e designaram pessoas para determinadas funções, de levitas, de cantores e porteiros. Tá? Então vamos pensar aqui, depois que a cidade estava protegida, cercada, né? Não é o termo mais correto, mas ela estava de certa forma blindada, protegida de fato, né? Foram nomeadas as pessoas ali conforme os seus afazeres, as suas responsabilidades. Cada um tomou a sua responsabilidade para si. Cantores, porteiros, levitas. Cada um tomou uma responsabilidade da continuidade do serviço, da reconstrução da cidade, porque não eram apenas os muros que precisavam ser reconstruídos, e tampouco só as portas. Era o primeiro passo, era a primeira fase do trabalho. Precisava cercar a cidade, mas ela estava toda destruída ainda. Então, nesse momento aqui em que eles estão mais protegidos, cada um toma a sua responsabilidade para si. E eu entendo que isso fala com a gente hoje. Cada um de nós, na família, no trabalho, na igreja, nós precisamos, cada um de nós, tomar a responsabilidade, cada um para si. Cada um para si. E esse texto eu vejo que fala muito forte conosco a respeito disso, de não delegar responsabilidades que são nossas, mas assumi-las. Assumir a responsabilidade de cada um de nós, né? E a gente compreende aqui, nesse momento atípico que eles estavam vivendo, que o texto indica para a gente que possivelmente todos assumiram aqui, em algum momento, a responsabilidade de vigília, do serviço de vigília. Porque eles não tinham um exército, formado. Eram os civis, né? A população da cidade, que tinha que trabalhar, tinha que bater massa para reconstruir, tinha que instalar as portas e depois que tinha que vigiar. E que tinha que estar preparado com a espada, né, durante a reconstrução da muralha. Eram civis, eles não tinham exército. Então, nesse momento atípico que eles estavam vivendo aqui, todos assumiram, de repente, até uma responsabilidade que não era sua naquele momento, numa situação normal. Não, o levita, ele não tinha função de vigiar. Ele não tinha função de empunhar uma espada. O cantor, ele não tinha a função de ficar lá atuando como vigia, de fato, da muralha. Não tinha. Não era atribuição dele. E não há nada de errado nisso. Mas eles entenderam que eles estavam vivendo um momento atípico da história deles. E eles, como a gente diz, né, mataram a bola no peito e seguiram o jogo. Assumiram a responsabilidade para si. Eles viram a necessidade, se doaram, caminharam, algumas aspas aqui, caminharam a segunda milha em prol do seu próprio povo. E às vezes, irmãos, Deus pode estar nos chamando para caminhar a segunda milha com alguém da nossa família, com alguém do nosso trabalho, com o nosso marido, né? Mulheres, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com a igreja. Às vezes Deus está chamando a gente para caminhar a segunda milha, fazer um algo a mais. E quem chama não até conversava com uma pessoa durante essa semana, assim, que quando Deus chama, a gente pode tentar, né? Porque de fato a gente não consegue. Pode tentar ao máximo fugir, mas não dá. Teve um camarada na Bíblia que tentou até pegar um navio, acabou na barriga de um peixe. Não conseguiu. Não dá para fugir. Quando Deus chama, não dá para fugir. A gente tem que entender isso. E quando Deus chama a gente também para a responsabilidade, não dá para fugir. Não dá para fugir. E em seguida, que depois de estabelecidas essas funções de cantores, porteiros, levitas, que estavam também abraçando a função de vigias, né, da cidade, versículo 2 nos diz: Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias,
maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então veja, Neemias nomeou Anani, são nomes parecidos, mas são pessoas diferentes, tá? Primeiramente ele nomeia Anani, seu irmão. Algumas versões dizem que, alguns estudos, né, dizem que eles são irmãos de fato, né? Irmãos biológicos. Outras também dizem que são parentes próximos, de repente um primo, né? Mas o fato é que eram parentes próximos. E este homem, Anani, era um homem de confiança de Neemias. Era da família dele, isso era um fato. Tá? E ele nomeia este homem, Anani, para ser o novo governador de Jerusalém. E juntamente com Ananias, este outro homem, este outro cidadão, que era a maior autoridade ali sobre o castelo, sobre a fortaleza, né? Diz ali, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Neemias havia vindo com essa função, neste ofício de governador. Mas quando foi terminada a reconstrução das muralhas e das portas, ele coloca outra pessoa no lugar dele. Vocês estão me acompanhando? Estão comigo? Amém. E ambos estes homens, eles eram de total confiança de Neemias. Vamos pensar, ele tinha empreendido um grande trabalho até aqui. Um grande esforço. Ele deixou o seu ofício lá de copeiro do rei, né, levou alguns meses até para que isso acontecesse, uns 3 ou 4 meses, e aí foi para Jerusalém, viu toda a situação, chamou a equipe dele, começaram a reconstruir, passaram por ameaças, passaram por todo aquele sofrimento, toda aquela situação, e de fato concluíram o serviço. Então, dada a importância e o esforço empreendido aqui, ele não poderia deixar as coisas, a autoridade nas mãos de qualquer um. Não podia simplesmente largar com a primeira pessoa que ele encontrasse, né, depois de acordar, e deixar na mão dele. Não. Tinha que ser alguém que estivesse ali na mesma visão com ele, que estivesse caminhando com ele, que fosse de confiança. Não há nada errado nisso, muito pelo contrário. Isto é o certo a se fazer. Isto é o certo a se fazer. Então a gente não pode deixar qualquer pessoa, e é isso, eu penso que Deus quer tratar com cada um de nós em alguma área, de alguma maneira particular. Mas a gente não pode deixar qualquer pessoa responsável por coisas que são extremamente importantes para nós. Tem que ser pessoas de confiança, pessoas que estejam junto. Não dá para largar as coisas na mão de qualquer um. E é interessante a gente perceber aqui no versículo 2, falando sobre Ananias, né? Que ele fala aqui, Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém, né? E na segunda parte, Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. De alguma maneira ele se sobressaía na sua fidelidade a Deus, né? E quando ele fala fiel, era homem fiel, essa expressão, esse termo, né, fiel, no hebraico, ele pode ser ele ganha um sentido de ser um homem de verdade. Ananias era um homem de verdade, um homem fiel, um homem que não se corrompia, um homem que não estava suscetível a dar lugar para traições, para adulterar. Este era Ananias, outro homem de confiança de Neemias. Um homem de verdade. E que a gente possa se espelhar nessas pessoas, nesses personagens. Eles são inspiração para nós hoje. A nossa fidelidade a Deus, então, ela indica que nós, de fato, somos homens, mulheres, né? De uma forma geral, de verdade. A nossa fidelidade a Deus indica isso. E o contrário também é verdadeiro. Se nós somos infiéis a Deus, está precisando arrumar alguma coisa em cada um de nós, né? Versículo 3 nos diz o seguinte, que Neemias passou algumas orientações para os seus 2 sucessores, né? Versículo 3 diz assim, ele lhes disse, não abram as portas de Jerusalém,
até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. Da sua casa, né? Naquela época, as cidades eram de fato cercadas por essas muralhas, né? Tinham seus portões, e o costume era que os portões da cidade fossem abertos com o raiar do sol. Assim o sol começava a nascer, abria os portões da cidade. Esse era o costume, né? Mas Neemias aqui, ele dá outra ordem, ele dá outra orientação. Ele fala que sejam abertos os portões apenas quando o dia já estiver totalmente claro. Veja ali o verso 3, né? Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça. Até que o sol aqueça. Até que esteja um sol alto. Até que o dia já esteja de fato todo iluminado. E por quê? Com isso ele queria evitar qualquer ataque e surpresa do inimigo, se utilizando do escuro para poder chegar ali perto deles. O dia tinha que estar claro para que as portas fossem abertas. Essa foi a orientação, porque aí os vigias que estavam ali apostos conseguiriam ver com antecedência toda uma possível investida, né, do inimigo. Foi uma demonstração de prudência de Neemias. E ainda ele dá uma outra ordem, complementando, né? Enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ou seja, que as portas sejam trancadas antes da troca de turno dos porteiros. De repente, vamos pensar ali numa troca de turno do trabalho ali, né? O porteiro está lá, daí sai do turno dele, acabou, aí demora 5 minutos para o outro porteiro chegar. Nesses 5 minutos podia ser a ruína deles. Então ele fala, não, que se tranquem ali as portas enquanto ainda estiverem ali. Sejam prudentes. A gente não pode se dar ao luxo de cair numa emboscada. Sejam prudentes. E tem uma frase que eu já tinha visto, mas aí eu até estava olhando ontem novamente. Ela diz assim, ela é atribuída a um homem chamado Oliver Cromwell. Foi um militar e político inglês durante a Guerra Civil Inglesa de 1646, se não estou enganado. Irmão João, se errei aí, me perdoe. Mas o fato é que a frase diz o seguinte, atribuída a ele, né? Confie em Deus e mantenha a pólvora seca. Confie em Deus, mas mantenha a sua pólvora seca. Né? Lembrando que era um contexto de guerra, né? Então assim, tropa, confia no Senhor, confia em Deus, fiquem tranquilos, mas sejam prudentes com os recursos que vocês têm à mão. Se o inimigo atacar vocês, a pólvora de vocês está seca, vocês vão poder se defender. Isso é um sinal de prudência. Prudência, assim como Neemias foi prudente. E ele dá ainda uma orientação, e eu peço que você preste bem atenção nisso, porque essa parte é bem importante, irmãos. Final do versículo 3, me acompanha ali, por favor. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Então veja, ele está falando aqui, para que a ordem a ser divulgada, a ser proferida, fosse a seguinte, que cada um guardasse a sua própria casa. Certo? Está bem claro ali. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Certo? Na frente da sua casa. Neemias, ele não apenas faz toda a proteção ali externa, digamos assim, das muralhas, das portas, os porteiros, os vigias, mas ele também coloca postos de vigilância dentro da cidade, ainda que ela estivesse, em sua maior parte, destruída. Ele faz com que cada um se torne o vigilante da sua própria casa. Certo? É isso que ele está nos falando aqui. E essa estratégia, assim, é extremamente inteligente de Neemias. Por quê? Porque cada um do povo ia ficar mais alerta vigiando a sua própria casa do que qualquer outro ponto da cidade.
do que um ponto isolado, aleatório da cidade. Coloca um vigia lá num descampado. Vai acabar dispersando. Agora coloca o camarada para vigiar a porta da casa, com a esposa e os filhos dele dentro. Aí o negócio apura, né? Aí ele vai ficar mais... É uma estratégia, assim, sensacional de Neemias. Com isso, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar, por favor. Irmão, não delegue o cuidado da sua casa a outros. Não delegue, não repasse aos outros o cuidado com a sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com seus bens também. É importante, não há mal nenhum falar nisso. Não delegue. Não repasse para outros a responsabilidade em cuidar da tua casa e da tua família. Seja você homem ou mulher, não importa, porque nós entendemos que o homem é o líder do seu lar, porque Deus fez dessa maneira, mas a mulher é auxiliadora. A mulher é auxiliadora. E sem a mulher para estar ali, auxiliando, ajudando, o homem fica meio perdido, bem perdido. Experiência própria. Experiência própria. Não delegue para outros a tua responsabilidade com a tua casa. Você precisa ser o pastor e a pastora da tua família. Não passa isso para outros, não. Você precisa montar a vigília na frente da tua casa, da tua família, e cuidar deles. Você e eu, tá? Todos nós estamos nisso. Você e eu precisamos interceder cada um pela nossa família. A gente não pode delegar isso para outra pessoa. A gente não pode delegar isso para os nossos filhos. Delegar isso para quem quer que seja, para o pastor. O pastor tem a responsabilidade dele, mas cada um precisa cuidar da sua própria família. A gente não pode fugir da nossa responsabilidade. A gente não pode esperar que outros façam isso por nós, por cada um de nós. É a obrigação de cada um zelar, cuidar, proteger a sua própria família. Um cuidado contínuo, um cuidado constante. É isso que eu aprendo hoje na leitura desse texto, que eu compartilho com vocês. E os versículos, se você seguir ali a leitura comigo, por favor, os versículos 4 e 5, dizem o seguinte: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. E aí segue o relato, né? Então havia só para explicar, né? Havia sido escrito anteriormente, num primeiro retorno de pessoas do exílio, havia sido escrito um livro, né? Pontuando essa genealogia, o nome das pessoas que haviam retornado, né? E isso ali ajudou muito a Neemias nesse processo ali, porque o que acontece? Deus instruiu a Neemias que fizesse um censo, uma contagem do povo, né? Ele fala: o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, magistrados e o povo para registrar as genealogias. Para escrever quem era filho de quem, genealogia, ele precisava contar as pessoas, saber quantas pessoas tinha de cada família, de cada tribo. E por que isso? Porque até então a cidade tinha pouquíssimo espaço ocupado por casas já construídas, né? Fala ali, verso 4, né? A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então tinha muito espaço ali, mas pouca gente morando. Então Deus instrui Neemias a fazer essa contagem do povo, para que então, e essa é uma parte até de gestão também, né? Para fazer como ia organizar uma distribuição mais adequada do povo que voltasse, os que estavam lá e os que voltassem do exílio, né? Como que ia distribuir ali o território para as famílias, para as tribos. Ele estava pensando lá na frente, pela fé, né? Ainda tinha gente no exílio, ainda tinha gente, mas ele estava pensando já nos que fossem voltar. E a gente pode aprender disso, irmãos, que
a nossa vida como um todo, ela precisa impactar o ambiente à nossa volta. A gente precisa impactar o ambiente à nossa volta, como indivíduos, como família, como comunidade, igreja, né? A gente precisa impactar lá no nosso trabalho, na nossa família, na igreja. Tudo precisa impactar o ambiente que está em volta. E pensando na igreja, a igreja individualmente, né, cada um de nós, e a igreja corpo reunido, ela precisa estar organizada de forma a impactar a sociedade em volta dela. Então, para Neemias, ele entendeu esse princípio e a forma que ele se utilizou para planejar isso, depois de reconstruir os portões, os muros, né, primeiramente os portões, foi proteger a cidade com vigilância, e aí então fazer a contagem de pessoas, pensar na melhor forma de utilizar, saber o número de pessoas e para ter a melhor forma de utilizar o território. Então, se a gente quer impactar a vida das pessoas, vamos pensar aqui na igreja agora, né? Assim, como, ministerialmente, né? Se a gente quer impactar a vida das pessoas de alguma maneira, é necessário a gente pensar em algumas coisas, é preciso pensar em algumas coisas para se organizar primeiro. E 3 delas que Neemias nos ensina aqui, não se aplicam só na igreja, mas num contexto geral, empresa, família, enfim. Mas, primeiro, a gente precisa organizar uma estrutura, depois a gente precisa organizar a mão de obra, e depois a gente precisa organizar recursos financeiros. Vamos pensar aqui, ó, estrutura. Neemias, ele pensou na estrutura, sabe por quê? Porque ele reconstruiu os muros. Os muros não podiam ficar derrubados com brechas, as partes que ainda estavam de pé. Precisava estar completa a muralha. E depois com os portões. Ele fez essa parte, pensou na estrutura. E aí faltavam as moradias, faltavam ali a estrutura interna da cidade, né? Que ele tinha que pensar. E aí também ele pensou na mão de obra, porque no versículo 1 nós lemos lá que foram designados os porteiros, os cantores, os levitas, né? E os levitas. E os vigias, né? De uma forma geral. Ele pensou na mão de obra. No tanto de pessoas que tinha para desempenhar as funções. A gente tem que pensar nisso. Cada um na nossa família, cada um tem a sua função. Na empresa que nós trabalhamos ou trabalhávamos, enfim, cada um tinha a sua função. Na igreja também. Cada um precisa ter a sua função. E por fim, os recursos financeiros, né? Que ele vai focar ali nos versículos 70 ao 73. Eu peço que você me acompanhe ali no final do capítulo 7, por favor. Vamos ler ali novamente. Deixa eu voltar aqui. Veja ali primeiro o versículo 70, por favor, de Neemias 7. Depois de ler toda a genealogia, né, até o versículo 69 vai falando sobre a genealogia e as demais informações do censo, né, inclusive dos animais, né. Versículo 69 ali fala da quantidade de animais que eles tinham. E a partir do versículo 70, esse texto fala o seguinte: alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. Aqui ele está falando de contribuições para o templo, ok? Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dáricos, ou dáricos, né? 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Tá? Então a contribuição começou aqui pelos líderes das famílias, né? Os cabeças das famílias, né? Se prontificaram em contribuir. Não todos, porque ele nos fala ali alguns dos cabeças das famílias. E depois vai falar de mais um tanto, né, no 71. Alguns mais dos cabeças de famílias. Mas não fala todos. Alguns contribuíram, outros não. E é Deus quem dá esse entendimento. Ele chama.
Ele chama a responsabilidade da contribuição. Mas é Deus que convence, é o Espírito Santo que convence a respeito desse entendimento. E a contribuição, ela começa com esses chefes de família. E depois o próprio governador contribui. Veja ali, ó. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. O próprio governador, Neemias, ele estava aqui passando a bola, né, da administração da cidade. Ele estava passando para Anani, seu irmão. Eu confesso que para mim ficou um pouco ambíguo se quem deu essa contribuição foi Neemias ou Anani. O texto me deixou um pouco assim, eu confesso para vocês. Mas o fato é que eles tinham a mesma visão, né? Esses dois, Neemias e o seu sucessor, Anani. E Neemias, ele já vinha investindo, ele vinha tirando do próprio bolso para investir naquela obra. Ele acolheu 150 pessoas lá dos nobres, dos magistrados na sua casa, matando uma cabeça de gado por dia. Acho que era uma, né? Fala lá no capítulo 5, se não estou bem enganado. Então ele estava tirando do próprio bolso para financiar essa obra. Não para que reconhecessem, mas porque ele acreditava no negócio, porque Deus tinha chamado ele, porque Deus colocou isso no coração. E aqui esse governador, que nós fica subentendido, né, enfim, se era Neemias ainda ou Anani, mas o fato é que ele oferta para o templo ali 1000 daricos. Isso aqui, deixa eu mudar a tela aqui, isso aqui, convertido em unidade ali, daria mais ou menos 8 quilos de ouro, tá? 8 quilos de ouro, em média, tá? 8 quilos de ouro. E aí 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, para os procedimentos ali dentro do tabernáculo. Precisa de material para fazer o trabalho do ministério. Os sacerdotes precisavam das suas vestes, precisavam das bacias, para fazer, enfim, todos os procedimentos de ofertas e tudo mais que tinha ali. Irmãos, para desempenhar o ministério precisa de recursos. E não há problema, não há mal na gente falar nisso. Precisa de recurso. E Deus tem nos sustentado até aqui. Glória a Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém ou misericórdia? Amém, amém, graças a Deus que é amém, né? Mas Ele tem sustentado a gente até aqui, mas o fato é que precisa-se de recursos. Como em qualquer outro lugar. E o governador, então, ele manda essa oferta para uso no culto a Deus. E o texto segue falando ali no versículo 71, que na sequência, me acompanha ali, verso 71, alguns mais dos cabeças de família, dos pais de família, né, dos líderes das casas, deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos, e em prata, 2.200 arratéis. Tá? Então, isso daria mais ou menos ali 160 quilos de ouro e 1 tonelada e 300, mais ou menos, ali de prata. Tá? Já chegou mais contribuições. E, em seguida, ali, verso 72, o que deu o restante do povo, porque ele separa aqui em governador, depois em lideranças, né, cabeças de famílias, e depois o restante do povo ele reúne numa informação só. Verso 72, o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arratéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Isso aqui dava mais ou menos 160 quilos de ouro, 1 tonelada e 200 de prata e 67 vestes para o sacerdote. Eu só falhei aqui em fazer a somatória, acabei não fazendo das contribuições, né? Mas cada um deu a sua parte, cada um deu o que podia. Tá? Mas, e é por isso que é bom a gente fazer uma continuidade da história, né? Para a gente lembrar do que aconteceu antes, né? É importante a gente saber o que aconteceu antes, né? Há 2 semanas atrás nós trouxemos aqui a reflexão sobre o capítulo 5, que eles estavam enfrentando dificuldades ali internas de relacionamento, de pessoas nobres que cobravam juros muito altos, estavam hipotecando os seus imóveis,
até mesmo entregando seus filhos como escravos para pagamento de dívidas, né? Estavam uma série de apuros financeiros. E agora como que eles estão ofertando? Não estava todo mundo em dificuldade? Todo mundo dando o filho para ser escravo, pagando juros astronômicos para os seus próprios irmãos, né? Os mais ricos. Hipotecando imóvel, perdendo imóvel. E agora eles estavam ofertando aqui, não sei quantas toneladas de prata, de quilos de ouro, vestes sacerdotais. O que aconteceu? Eles não tinham histórico de dificuldades financeiras? E depois de Neemias, no capítulo 5, é por isso que eu digo, é importante a gente lembrar do que veio antes, tá? No capítulo 5 mesmo, Neemias ele fica muito irritado com essa situação, em que os mais ricos colocaram os seus irmãos mais pobres, e ele os confronta, né? E ele faz com que aqueles juros excessivos, abusivos, sejam cancelados. Ele faz com que os filhos escravizados retornem à casa dos seus pais. Ele faz com que os imóveis hipotecados sejam restituídos aos seus donos. E com isso, com o passar do tempo, né, a gente entende que em certa medida eles foram se refazendo ali, talvez muita dificuldade, mas eles foram se refazendo, né, tendo os seus bens de volta, né? E a gente precisa entender também que aqui a maior parte, vamos lembrar, a maior parte da cidade desabitada, tinha poucas pessoas morando lá. Então vamos pensar um pouquinho com a mentalidade, né, assim, horizontal, né, aqui. Não tinha uma economia estabelecida. Não tinha giro ali, movimentação financeira ali. Não tinha gente. Tinha pouca gente, aliás, né? Então não tinha uma economia ali, uma sociedade de fato estabelecida ali ainda para haver esse autossustento, essa autonomia da cidade. Ela estava desabitada na maior parte. Mas, de alguma maneira, com a ajuda de Deus, Deus os ajudou para fazer as muralhas, né? O que seria refazer eles financeiramente? Para Deus isso não é nada, né? Não é nada. E o fato é que essas pessoas sabiam o que era passar dificuldade financeira. E depois, mesmo assim, elas se prontificaram em contribuir para que o templo deles, o tabernáculo, né, fosse reedificado. Depois de passar por tudo isso. Sabe como é que chama isso? Generosidade. Generosidade. Gratidão a Deus. É isso que se chama. Gratidão não a Neemias. Gratidão não ao comandante, ao Anani, aos nobres, por cancelarem a dívida. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Porque mesmo ainda passando, e eu já estou encerrando aqui a minha fala hoje, mas mesmo ainda estando em possíveis dificuldades financeiras, o povo entendeu que ele precisava contribuir de alguma maneira para que a cidade fosse reconstruída. E Neemias, então, ele, como eu falei há pouco, ele concentrou seus esforços em três tópicos, em 3 pontos, digamos assim, né? Na estrutura, na mão de obra e nos recursos financeiros, certo? Arrumar a estrutura, muralhas, portões, nomear a mão de obra, o seu governador que seria o seu sucessor, o seu comandante, os vigias, os porteiros, os cantores, levitas. Nomear a mão de obra, levantar a mão de obra. É preciso de gente para fazer. Precisa de gente. Falamos ali há pouco na escola dominical, foi citada aquela frase popular, né? Que o crente que não trabalha, dá trabalho. Né? O crente que não trabalha, dá trabalho. E guardadas as devidas proporções dessa frase, as interpretações dessa frase, né? Quem não trabalha e dá trabalho, precisa querer trabalhar. Tem que querer. O meu pai sempre fala assim, né?
para qualquer coisa que a gente vá se movimentar, se posicionar, tem que querer. Tem que querer. Não adianta nada né, aqui na leitura é Neemias, aqui na Ebenezer, pela misericórdia de Deus, Deus o ajude, é o pastor Rafael. Não adianta nada o pastor Rafael, fulano, você vai agora, a partir de hoje em diante você vai fazer. Vai fazer. Não é assim que funciona. Tem o delegar, tem o atribuir funções, tarefas, mas tem que querer. Tem que querer. Senão não adianta nada. Arrumar estrutura, nomear a mão de obra e levantar recursos financeiros. Que foi o que aconteceu, o processo que aconteceu ali, né? E nós, porque a palavra, não se enganem, a palavra é para nós, é para mim e para você. Em nome de Jesus. Nós, IPI Ebenezer, nós precisamos fazer dessa mesma forma. Pensar nessas áreas de atuação, digamos assim. Estrutura, mão de obra, recursos financeiros. Sem isso a gente não consegue caminhar. Sem isso o ministério não sai, o trabalho não sai. Na família, a gente precisa disso, não precisa? Estrutura, mão de obra, cada um tem sua função, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, e os dois se viram para dar conta da casa, e os filhos ajudam a arrumar os brinquedos, cada um tem sua função. O meu estou treinando para ajudar mais a arrumar os brinquedos, mas ele está conseguindo, aos pouquinhos. E os recursos financeiros, precisa de recurso financeiro, precisa de dinheiro para sustentar a casa, não precisa? Precisa comer, precisa pagar as contas. E porque na empresa precisa também. Tem aqui o Flávio, né, empresário, né, trabalha por conta. Irmão Zira, sei que já trabalhou por conta, né, enfim, muitos anos, né. Para o negócio dar certo, Marcos também está caminhando, né, com o seu negócio próprio. Veiga, temos alguns aqui, enfim, não vou nomear todos. Mas precisa de estrutura, precisa de equipamentos, precisa de um local para atuar, material, não precisa? Precisa. Cada um no seu ramo. Precisa de mão de obra. Se a gente não dá conta sozinho, precisa de gente para ajudar. E precisa de recursos financeiros para a empresa andar, não precisa? Precisa. Na família é assim. Na empresa é assim. Por que na igreja seria diferente? Sendo que a igreja é formada por pessoas da mesma forma. E que Deus nos abençoe, que nós possamos ajudar, se não nas 3 áreas, em uma. Em uma. Seja na mão de obra, seja na estrutura, seja nos recursos financeiros. E aqui, Neemias, ele não buscava glória própria, né? Ele buscava inspirar as pessoas, e eu quero encerrar aqui com isso, por favor. Ele buscava que as pessoas... Ele sempre estava clamando a Deus, né? Deus me ajuda, Deus se lembra de mim. Ele fazia para Deus, né? Ele não fazia para si próprio. Deus se lembre de mim, veja o que eu estou fazendo, veja o que está acontecendo, se lembre de mim para o meu bem, né? Ele apresentava diante de Deus. Então que cada um de nós, eu e você, não faça para si próprio ou para o pastor. Irmão, vou dizer uma coisa aqui bem clara. Se for fazer alguma coisa para a pessoa do pastor, não faça. Não faça. Por favor. Não faça. Para agradar o Rafael, para agradar o pastor Rafael, não faça. Faz para Deus. Aí o pastor Rafael, como líder da igreja, vai acolher de todo o coração. Amém? Amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, e te agradecemos porque hoje a tua palavra, Senhor, isso tão somente pela ação do teu Espírito Santo. A tua palavra, ela nos desafia, a tua palavra nos ensina, Senhor. Esses personagens aqui que nós lemos a respeito, eles nos ensinam, Senhor, sobre os princípios de serviço ao Senhor, de liderança,
de disposição, de doação ao Senhor. De doação não aos líderes, não. De serviço não aos líderes, não. Mas ao Senhor. Então que o Senhor nos ajude a que eles sirvam para nós de inspiração, Senhor. Que a gente possa se sentir não entristecido, não ofendido, mas inspirados, desafiados no sentido de inspiração, Senhor. Por essa história, por esse relato, por esses personagens, a nós nos posicionarmos, a nós nos levantarmos, Senhor, para o serviço do Senhor. Não é o serviço para a diretoria, não é o serviço para o presbitério, para a comissão executiva, não. É o serviço para o Senhor, para o teu reino, para a tua glória. Então nos ajuda, Senhor, de maneira que a nossa mente seja, se ainda não foi, que seja transformada, Senhor. Para que nós possamos servi-lo, Senhor, de todo o nosso coração. E não apenas isso, de todo o coração, mas com tudo aquilo que nós temos, com o nosso tempo, com a nossa energia, com os nossos recursos materiais, os recursos financeiros, com as orações. Nos ajuda, Senhor. Mostra para cada um de nós aonde nós precisamos servir, Senhor. Aonde nós precisamos servir. Individualmente, Pai. Cada um de nós aqui, eu e os meus irmãos. E também coletivamente, como igreja, Senhor. E nós pedimos isso, nós oramos isso, Pai. Pedindo para que isso seja feito para a tua própria glória, Senhor. E que o Senhor olhe para nós, que o Senhor se lembre de nós para o nosso próprio bem, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.